TV Câmara, Campinas. Bem, boa tarde a todos, todas e todes. Bem-vindos aqui, né, à Câmara Municipal de Campinas. Estou aqui, então, como um facilitador hoje dessa atividade construída aqui pelas nossas convidadas, né, sob coordenação aqui, contato da Gabi, né, e da Gabriela Moisés, que é coordenadora da organização Gear Up. E então a nossa conversa de hoje diz respeito aqui à questão da importância da educação menstrual no combate ao assédio sexual, e é uma atividade da Semana das Juventudes aqui na cidade de Campinas, né? Ontem tivemos aqui também, Gabis, uma atividade da segunda Conferência Municipal de Juventudes, né, pela sustentabilidade, em particular nesse tema que nós vamos tratar aqui com as nossas convidadas e especialistas, né, sob coordenação da Gabi. Eu fiquei responsável, provocado pela Gear Up, né, esse movimento de jovens mulheres aí, que trabalham com a questão da dignidade menstrual. Fiquei responsável pela relatoria de um projeto que instituiu um programa de dignidade menstrual no município, e ao iniciarmos esse trabalho, nós identificamos na Câmara Municipal que haviam 6 projetos em tramitação e muitas iniciativas nacionais assim dispersas. Então o que nós fizemos foi agrupar esses projetos, só que ao oferecer o projeto com assinatura de 6 vereadores e vereadoras da casa, eu deixei de ser o relator e passei a ser um dos signatários. Aí, então esse projeto foi a voto e passou em primeira discussão. E agora nós temos uma mobilização, né, para poder votá-lo aqui na casa e finalmente transformá-lo numa política pública. Então, à mesa, e depois eu já passo a coordenação da Gabi, fico aqui como um facilitador aqui, acolhendo vocês, né, em nome da Câmara Municipal. Então, como eu já falei, à mesa nós temos a Gabriela Moisés, coordenadora da organização Gear Up, Campinas e Valinhos, a Rebeca Cristina, da Voz da Juventude, a Graciane Mendonça, que é especialista sobre assédio sexual, e a Luciana Teixeira, que é da ONG Mulheres de Fases. Esse material ele está sendo gravado, ficará disponível depois no site da Câmara para que a gente possa utilizar. E o importante é de que desse debate aqui nós teremos informações para subsidiar a tramitação de 2 projetos. Esse que eu acabei de informar sobre esse programa de dignidade menstrual, nós vamos fazer com que esse material chegue aos vereadores que vão apreciar o tema, e também há um projeto de combate ao assédio nas escolas, que é de autoria da vereadora Débora, e vai ser discutido também nessa mesa. Então, Gabi, passo para ti aí a coordenação e fico aqui como um facilitador, né, e um aprendiz aí da Gear Up, que vem me ensinando muito sobre o tema. Obrigada, Paulo. Né? Eu e a Beca, a gente fez essa construção, e aí eu apresento aqui que no debate, você comentou muito, né, da presença da Grow Up Campinas e Valinhos, e eu acho que a gente vem fazendo muita essa incidência, e a Voz da Juventude do Escola Sem Assédio vem fazendo essa pressão muito grande para que a gente consiga pautar direitos sexuais e reprodutivos aqui em Campinas. Então, eu vou passar a bola aqui, a gente tem o Paulo, que permitiu isso aqui acontecer, e Beca e eu estamos aqui organizando com essa conversa. Eu vou passar a bola para a Beca contar um pouco mais de como que a gente, né, dá esse salto da educação menstrual para o assédio sexual. Bom, uma boa tarde.
Gostaria de começar dizendo que eu fico muito feliz em estar aqui nessa mesa com pessoas tão especiais e com pessoas que estão verdadeiramente lutando pelos direitos sexuais e reprodutivos aqui na cidade de Campinas. Eu sempre costumo falar que esse tema é um tema que atravessa as juventudes e atravessa a vida de crianças e adolescentes como um todo, né? E é por isso que a gente vê a importância dessa intersecção desses temas, que é a educação menstrual, mais puxado pela Gabi, e o assédio sexual, que é o tema que a gente tem puxado pelo Voz da Juventude. Bom, eu e a Gabi, nós já fizemos uma roda de conversa no mês passado, no dia 7 de julho. Nós fizemos lá na Estação Cultura. Também fizemos uma roda de conversa com convidadas naquele dia. E a gente tem entendido essa pauta da educação menstrual como uma ferramenta de combate ao assédio sexual a partir da perspectiva de que a menstruação, para as pessoas que menstruam, para as meninas, ela é ali, muitas das vezes, a primeira etapa da vida sexual dela. E isso está totalmente atrelado ao assédio, já que, observando e pelas pesquisas que nós fizemos até pelo próprio Voz da Juventude, a gente tem as informações de que a maioria das adolescentes, elas passam por situações de assédio sexual no decorrer da sua adolescência. Então, é ali no período onde ela começa a menstruar, em que ela começa também a receber elogios que não são muito afetivos, que ela começa a receber toques que são indesejados e que essa situação começa a passar pela vida desses jovens que menstruam. Então, é nesse sentido que a gente vê a intersecção dessas pautas da menstruação e do assédio sexual contra jovens. E também tem algumas outras questões que nós vamos levantar aqui na mesa, que é a questão da pobreza menstrual, que a PL da dignidade menstrual discute isso, né? O combate à pobreza menstrual, onde quando você não tem dinheiro suficiente nem para comprar um produto de higiene tão necessário, que é o absorvente, você também não tem forças, teoricamente, para lutar contra situações de abuso e contra situações de assédio, já que a questão da pobreza menstrual ela envolve ali questões mais profundas, como a evasão escolar. E aí isso é muito importante, porque na Escola Sem Assédio, justamente isso que a gente propõe, né? Que a escola seja uma plataforma de combate ao assédio sexual. Então, quando a adolescente ela está faltando à escola por conta da menstruação dela, por conta de não ter dinheiro para comprar itens básicos de higiene, como é que ela pode ter a escola, não só como lugar onde ela estuda, mas também como local onde ela pode achar um apoio em casos de assédio e de abuso sexual? Perfeito. Eu acho que é um pouco mais nesse sentido mesmo, da gente trazer essa interseccionalidade entre as temáticas, entender que a gente começar a falar sobre corpo, mesmo que a gente esteja falando da menstruação, é um começo a gente começar a falar de limites, falar sobre entender esse processo que você está passando da puberdade e também um processo que começa a ser muito sexualizado na nossa sociedade. E a gente está tentando construir esses caminhos de como tudo isso se conecta para que a gente também possa atuar e não deixar nenhuma pauta, nenhuma necessidade de lado. E aí a gente, né, uma das formas dessa atuação que a Becca comentou foi o que a Escola Sem Assédio vem fazendo, das sensibilizações dentro de escolas, direto com jovens, mas também, né, Becca, me ajuda aí, tá certo, né? Isso é direto com as escolas, mas também com os agentes, então os profissionais ali presentes. E a Grow Up Campinas e Valinhos, a gente organizou também conversas com jovens para falar sobre menstruação e fazer o processo da educação menstrual de jovem para jovem. E aí, antes da gente passar a fala para os nossos convidados, eu acho que vale contar que a gente não está aqui só para construir caminhos, mas também para que a gente pressione para que esses caminhos que a gente está construindo eles virem políticas públicas aqui em Campinas. E aqui vale falar que a gente tem a lei, que a gente chama de Escola Sem Assédio, mas que tem um nome bem mais longo, que está em trâmite, e também a lei pela dignidade menstrual, que aí está para começar a segunda votação, e a gente quer que comece, mas que comece falando: a gente, Campinas, se importa, e a gente está coletando assinaturas para isso. Então, a gente colocou o QR Code ali, também tem como acessar pelo link
Quem precisar tem como assinar no papel. E é o momento da gente falar de forma escrita com o seu nomezinho lá junto, para quando a gente vier falar para os vereadores, que a gente vai colocar agora em votação, e vocês vão passar porque a gente quer. Tá na hora de pressionar. E o executivo, a gente já sabe que ele se importa e ele também reconhece esse papel. A Lu, que está aqui com a gente, ajudou a organizar o Mulheres de Fases, foi a mobilizadora pelo Pacto pela Dignidade Menstrual, que aí juntou o executivo, juntou ONGs, num movimento que já está acontecendo. Está na hora da gente assegurar isso como direito e assegurar isso dentro da forma em que o executivo local funciona. Agora eu vou passar aí para as nossas convidadas. Eu acho que a gente pode fazer num formato mais de bate-papo mesmo. Eu e a Gabi, anteriormente, a gente tinha organizado para cada uma falar uma de cada vez, mas acho que a gente pode direcionar num sentido de conversa e conversar com as pessoas que estão presentes aqui também. Então, nós temos a Grace, que é psicóloga e acadêmica em Direito, e a Luciana, que, como a Gabi já falou, é presidente da organização Mulheres de Fases. E eu gostaria de, então, iniciar esse bate-papo discutindo essas questões que vocês têm experiências, né, tanto na área da psicologia, como em organizações não governamentais. Como é que vocês enxergam essa questão que eu e a Gabi estamos trazendo, né, da menstruação como uma fase que atravessa pelo assédio sexual. Acho que isso é bastante interessante para a gente iniciar o bate-papo. E também convidar os presentes a falar sobre isso também, a levantar a mão, a ter uma interação bem dinâmica aqui com a gente. Oi. Bom, primeiramente, eu quero agradecer o convite. Para mim está sendo uma honra, um prazer poder compartilhar tanto conhecimento quanto absorver conhecimento. Todos nós somos eternos aprendizes, né? Então, estamos aqui para compartilhar e para aprender. E, bom, começando por todo esse conceito, por toda essa experiência, o que eu tenho para compartilhar envolve diretamente as necessidades, o direito humano em si, em especial os das mulheres, né? Tratando ainda mais sobre a dignidade menstrual, falando sobre educação, informação, que é o que nós temos como principal objetivo, é fomentar, é trazer, é incluir pessoas, é orientar pessoas que sofrem exclusão, que sofrem com a falta de informação. E a falta de informação ela está altamente ligada à falta de insumos, né? Muitas vezes são pessoas que não têm acesso ao produto, muitas não têm acesso aos insumos necessários, mas, se tiver, muitas vezes não tem a informação de como utilizar, o período necessário de uso, o que acarreta em vários outros problemas. Bom, entre tantos outros problemas, nós sabemos que existem, dentro do âmbito escolar, evasões escolares por falta do próprio conhecimento, seja de como utilizar um produto, ou seja de se entender o que está acontecendo com você. Né? Então, eu passei por essa fase, todos nós passamos por essa fase, ou estamos passando, e eu entendo completamente o desafio que é estar dentro da escola, sofrer preconceito, sofrer chacota, você passar pela fase da menarca, você vai estar na escola, né? Então, passar pela fase da menarca e tem todos os desafios de você não entende o que está acontecendo com o seu corpo e o teu colega começa a tirar sarro de você e já entra a questão de deveres sociais que já são impostos altamente quando você vira mocinha, não é? Então, a partir daquele momento, você se comporta assim, você fala assado, você não faz isso, pelo amor de Deus, você não faz aquilo. Então, todos nós sofremos com isso. Eu passei severamente por condições como essa. Então, estar aqui, poder trocar essas experiências, poder incentivar as políticas que são extremamente necessárias. Existem milhares, milhões de meninas, mulheres, pessoas precisando dessa atitude, precisando dessa conscientização. E é isso, por enquanto. Pronto. Boa tarde a todos, a todas e a todes. É uma alegria muito grande estar aqui, receber o convite da Rebeca, junto com a Gabi. Cumprimento os demais da mesa. Estou um pouco rouca,
mas quis honrar o compromisso. E falar de violência, trabalho com violência contra a mulher, faço parte também do direito municipal, dos direitos das mulheres. E essa violência, quando no âmbito menstrual, que é a pobreza, né, a gente vê dentro das escolas hoje, reforço aqui a sua fala, endosso, na verdade, muitas mulheres não vão, as crianças não vão para o colégio por conta que não tem o absorvente em suas casas, né, nas escolas. E isso está tão perto da gente que, muitas vezes, quando a gente está num ciclo, que a gente não vive isso, só a gente se aproximar que a gente vê que está tão perto da gente. Quando chega nesse período menstrual, as meninas elas se ausentam das escolas e, durante muito tempo, não teve esse olhar. Por que que elas não estão indo para o colégio? Por que que elas não estão indo para a escola? Né? E aí vieram vários movimentos, lindos movimentos, e precisamos que se formem mais movimentos, e precisamos que falamos isso, colocamos em público, falamos com as nossas crianças. Eu morei durante muito tempo fora do Brasil e queria compartilhar como é lá fora, que não é difícil, basta a gente querer fazer as políticas públicas efetivamente. A educação da saúde da adolescência, uma matéria fundamental, né, em contribuição com a família, a escola e a família está orientando essa jovem, e o jovem também, né? Não seria uma matéria para a exclusão do menino, todos, para fazer com que isso seja um assunto normal, porque é um assunto normal, deixar de ser tabu, a menina deixar de ficar com vergonha no momento que colocou o seu absorvente de uma maneira errada e acabou vazando, porque a gente sabe que até a forma, existe uma maneira da gente colocar o absorvente. Ele não vaza, se você respeitar o tempo e a forma correta de colocar. Isso para qualquer absorvente. Mas precisa dessa orientação. Existem aqueles que têm uma contenção maior, né? Então ele tem uma durabilidade maior, um tempo maior ali no seu uso, e tem aqueles que é mais em conta, que o tempo de absorção é menor, igual a fralda, né? Mas se colocar direitinho, não vai ter isso. E muitas meninas, mesmo colocando absorvente, ficam inseguras, porque eu coloquei o absorvente e vazou. Aí, na dúvida, amarramos a jaqueta na cintura. Passei por isso inúmeras vezes. E nos países por onde eu passei, é o que eu falei, é implementado a matéria, né, para as adolescentes, em conjunto com a escola, com a família, e ali tem a cada 15 dias tem essa educação, né, no desabrochar ali a partir dos 13 anos, que já faz essa matéria, né, de orientar. Claro que os países por onde eu passei é um país de primeiro mundo, né? Mas são coisas que, se a gente se afirmar mais nas políticas públicas, cobrar mais, eu acho que a gente consegue avançar, porque hoje existe aí destinado alguns absorventes, mas não cobre a necessidade da demanda, né? Ficou muito restrito. Então, minha contribuição é essa, né, de falar que dá para a gente fazer, inserir bastante palestras nas escolas, conscientização, fazer comissões de jovens, né, trazer esses jovens para conversar, porque só assim a gente vai enxergar isso de uma forma natural, como deve ser, e esse tabu foi criado, e só nós também que conseguimos desmistificar isso. Deixo aqui minha contribuição. Obrigada. Eu gostaria de fazer um comentário baseado no que a Graça e a Luciana trouxeram, que quando a gente começou o projeto a campanha Escola Sem Assédio, né, porque a Escola Sem Assédio é uma campanha de mobilização que é mobilizado pelo coletivo Voz da Juventude. Mas quando nós começamos essa campanha, a gente começou lá dentro da minha Campinas, nós tivemos uma discussão entre o grupo de que como seria a aceitação dessa mobilização, principalmente levando em consideração que nós
precisaríamos levar isso para dentro das escolas, né? Então, surgiu, dentro da nossa discussão, a questão de que é difícil falar sobre o assédio sexual, tanto como é difícil falar sobre a educação menstrual, porque são tabus na nossa sociedade. E às vezes nós vemos assim, né? Nós aqui que estamos nessa mesa, que estamos aqui hoje nesse bate-papo, para nós não é um tabu. Para nós não é uma pauta progressista, é até algo natural. Mas para a maior parte da sociedade brasileira até o momento, isso é um tabu. E levam para um lugar mais ali conservador, onde as meninas não têm a liberdade para falar sobre isso, onde os jovens também não encontram essa liberdade para falar sobre essas pautas. E isso é muito interessante, porque toda vez que conversa com uma escola, cada escola faz um pedido diferente, né? Então fala assim, mas você vai vir aqui apresentar seu projeto, mas não fala tal coisa, sabe? Sempre tem alguma coisa ali que não pode ser falada, porque existe, claro, por medo dos professores de entrar em conflito com os pais, e a gente entende isso, mas a gente faz isso por um caminho para que aos poucos nós possamos conseguir tirar esse tabu da sociedade e alcançar essas juventudes, alcançar a população como um todo, alcançar as famílias, para que essas pautas deixem de ser tabu. Sim. E para que as juventudes cada vez menos sofram com essas questões, né? Acho que isso é muito interessante, essa fala que vocês trouxeram, né, sobre a escola, sobre como funciona nos outros países, faz com que a gente possa refletir sobre o pé em que nós estamos aqui no Brasil, que o pé em que a gente está aqui ainda é um lugar de falar sobre coisas básicas, né? Sim. E isso que às vezes torna esse projeto mais difícil, mas tenho certeza que trabalhando de pouco em pouco, sim, nós vamos conseguir mudar muitas coisas. Com certeza. Eu acho que eu queria só acrescentar, foi bacana trazer essas diferentes perspectivas, mas sobre essa questão da cultura em cima do que significa falar sobre corpo, sobre educação sexual. E quando a gente foi fazer, eu fui estar presente em alguns espaços para realizar a educação menstrual, esse bate-papo de jovem para jovem, falar sobre o ciclo, é muito evidente o quanto nos cochichos, nas conversas, no puxado da jovem que está ali presente, outras dúvidas existem. E por mais que alguns espaços a gente tenha aí dentro, talvez, do currículo de biologia, alguns conteúdos, falar, nunca a gente realmente para ter uma conversa em um espaço seguro sobre o que significa você estar passando por esse processo, o que significa a vivência da sua menstruação, que está ali dentro. E eu trago essa questão, de novo, da cultura, porque eu acho que, para mim, ela representa um pouco de como que isso, ao volta, isso te afeta, né? Então, algumas trocas que eu já escutei de jovens por exemplo, são coisas que não parecem violentas, mas que elas vão construindo forma que você vai pensando sobre essa vivência, seu dia a dia. Por exemplo, eu sempre fico muito querendo ficar sozinha, e minha família começa a ficar estressada com isso no período que eu estou menstruada. E o que isso conta sobre como você vai enxergar esse período? Então, é bem interessante a gente pensar sobre tantas ferramentas que isso vai dar, mas sobre ter informação para o entendimento desse processo, para o entendimento do que está acontecendo. E o que a Becca falou, muito importante, o papel que a escola tem dentro disso, de ser um espaço seguro, ser um espaço diferente do que ele é hoje em dia. Então, acho que quando a gente imagina e a gente traz essas políticas públicas em específico, a gente está pedindo para que a gente tenha acessos mínimos de infraestrutura para a gente, como a Becca disse, né? Você ter direitos básicos também, a sua realidade, para que você tenha... quando você tira isso, você passa para mais violências ainda, é mais difícil ainda você sair de certas situações e você identificar outros tipos de assédio que estão na sua realidade e combater isso. Então, poder trazer esses acessos, que é o que a PL também fala, mas também trazer essa mudança da cultura da escola, conscientizando os professores, conscientizando as pessoas que estão ali presentes e os próprios jovens, porque a gente replica nas nossas próprias relações. Talvez a gente não tenha aqui todas as histórias, mas a gente tem a percepção daquela realidade que a gente viveu. A gente entende o que a gente está falando, mesmo que a gente não coloque em palavras claras. E como que a gente pode transformar
esse jeito que a gente está cultivando as relações dentro da escola, de jovem para jovem, e realmente começar a normalizar o processo da menstruação e também os corpos que menstruam, para que a gente diminua os casos de assédio e também a gente faça o corpo das pessoas que menstruam estarem menos sexualizados nas nossas realidades. Acho que isso fecha o que eu queria contribuir. Não, como é uma roda de conversas, eu também vou sendo provocado aqui, né? Até porque nessa questão, nas questões que surgiram, já vão dando elementos nessa coisa da formulação da política também, né? Mas eu queria comentar, eu sou professor também lá do Bentão, né? Uma escola técnica do Centro Paula Souza. Então, no meu curso em particular, né, a maioria são meninos, né? Mas eu circulo por outros cursos por conta aqui da condição. Na verdade, nesse mandato eu estou acumulando funções, tenho 10 aulas lá. Então, frequentemente sou convidado assim em outras turmas. Tal. E recentemente fui numa turma, acho que do curso de gestão, que colegas, são professoras, me chamaram uma prosa justamente para falar da questão legislativa, do poder legislativo e de projetos que a gente estava tocando e tramitando. E cheguei a debater esse projeto. Então, eu percebi, assim, quando eu utilizei o termo pessoas que menstruam, foi assim, uma comoção de uma parte dos meninos que já estavam incomodados com outras questões, né? Tem a ver um pouco também com o cenário político que está instalado no país. Mas eu senti muito incômodo por parte deles quando eu tratei dessa questão das pessoas que menstruam, né? Então, esse é um aspecto que revela assim, uma questão estrutural que ainda está instalada, né? Além do tabu em si, do tema, também a questão do machismo que há em torno disso, porque não se admite sair dos conceitos moralmente instituídos, né? E, em particular, eu acompanho as publicações da GeUp, né, com frequência, aparece aqui porque a gente... E tenho visto a produção de materiais. Eu acho que isso é uma questão essencial. Então, a iniciativa de produzir rodas como essa, que vão constituir materiais audiovisuais para trabalhos, enfim, essa disposição de frequentar as escolas para fazer o debate, é essencial. Eu acho que ali é um núcleo importante, porque é ali que os conflitos eles vão se dar também, né? Além dos conflitos em toda a sociedade. Então é isso. Eu não sei se vocês vão abrir, tem outros aí. Nós temos um microfone lá. É porque senão não vai aparecer na nossa gravação. É importante. E eu queria fazer um convite, assim, se vocês tiverem, que nem a gente fez, opiniões. Queria fazer um convite também, tipo, a gente está trazendo muita questão das nossas perspectivas e muitas, acho que conclusões que geram mais para conhecimentos, mas se vocês quiserem trazer vivências, eu acho que isso tem um valor muito grande, assim. Então, se vocês quiserem contar onde vocês sentem que na vida de vocês isso esteve presente, não precisa ser as suas histórias, o que vocês se sentirem confortáveis, eu acho que seria super agregador. E a gente vai estar compilando isso também, organizar assim, causas, problema e soluções para que a gente possa levar um conhecimento aqui dessa conversa. Tá aberto, gente, é de vocês. Bom, eu sou a Gabi, eu sou advogada, também sou militante feminista, eu gosto de lembrar, é por isso que nós estamos aqui. E várias coisas me tocam, principalmente nessa questão de direitos reprodutivos, de falar sobre menstruação, de falar sobre assédio sexual, porque, antes de tudo, a gente entendia como tabu, pelo menos eu fui educada a ficar menstruada, não posso entrar na piscina, não posso sair para qualquer lugar, não pode colocar roupa branca, não posso usar saia, porque eu posso abrir a perna e alguém vê alguma coisa, não posso falar perto de ninguém que eu estou menstruada. A gente, inclusive, coloca apelidos, né? Ai, tá de Chico, tá de não sei o que lá, para não falar a realidade que você está menstruando, você tem esse período menstrual todos os meses, e você sofre nesse período, fica mais irritada, cada mulher tem uma perspectiva, e
a partir do momento que a gente entende que nós não podemos falar sobre isso em ambientes de escola, faculdade, educação, aqui na Câmara, em qualquer ambiente, porque temos um preconceito, eu deixei de entender mais como tabu e comecei a entender como machismo, porque homens falam sobre os problemas deles. Isso é amplamente tratado. Todo mundo fala, inclusive a gente tem programação de ejaculação precoce em rádios, em todas, inclusive. Ultimamente eu vejo por que os problemas dos homens, inclusive reprodutivos ou de prazer sexual, são tratados em rádios, publicizados em qualquer horário. E a gente não pode falar de menstruação, não pode falar de assédio sexual, a gente não pode falar de problemas que nós sofremos por conta de preconceito. Então, eu deixei de tratar como tabu e comecei a tratar como machismo. Eu entendo o preconceito, né, que a gente tem quando tenta levar isso nas escolas. Eu também sou de um coletivo que chama Juventude Manifesta, que a gente ajudou a articular. Né? Chamamos o Grow Up, chamamos também as Mulheres Invisíveis, que também é um coletivo incrível. Acho que a Lilian, inclusive, vai falar disso. E começamos a tentar falar mais sobre isso com a juventude, nas escolas especificamente. E tem um preconceito dos jovens meninos por essa educação machista que a gente tem como mulher, né? A gente vive recriando isso em alguns momentos, mas a gente entende que eles não levam isso a sério. Em vários lugares que a gente vai com doação e vai conversar, tem crianças meninas, na verdade, garotas que já estão, né, na adolescência de 16 anos, que já chegaram a perguntar, né, como é que utilizava absorvente. Como é que a gente chega nesses ambientes e começa a falar sobre coletor menstrual, que hoje é uma pauta, tentar falar sobre sustentabilidade dentro dessa nossa pauta menstrual? Não tem como, porque a gente está no básico. E a gente não está no básico porque a gente não luta. Porque é isso que a gente tem que fazer, né? Todos os dias, lutar. A gente não está no básico por isso. A gente está no básico porque homens preferem não escutar. A gente vem na Câmara, fala sobre isso. Isso é levado na tribuna, não só pelo vereador Paulo Búfalo, por outros parlamentares aqui em Campinas, e é ignorado, como está sendo hoje. Ignorado. Essa é a fala. Não adianta a gente continuar tentando produzir essa educação e não levar isso para os espaços de política efetivamente política. A gente educa, faz o trabalho do poder público de ir na escola, tentar educar, tentar conversar, tentar trazer para a realidade, tentar falar para aquela menina que ela pode, sim, falar para as pessoas que ela está menstruada, que ela pode, sim, falar que ela está com cólica, que, inclusive, isso ajuda a prevenir doenças que nós temos no sistema menstrual e que, enfim, devem ser tratados. Que excesso de cólica não é normal, muitas vezes, que não é normal você chegar num posto de atendimento para ser tratada e você ser a última da fila, o que aconteceu muitas vezes comigo, de falar que é frescura, desmaio, vômito. Não é, sabe? E, enfim, eu acho importante esses ambientes, eu acho importante que a cobrança seja efetiva para quem está disposto a isso, porque não adianta a gente tentar a política pública para chegar no executivo e isso não ser cumprido. Não adianta a gente elogiar quando eles fazem uma fala falando que isso vai ser implementado, quando não é. O que está sendo feito é uma política limitada para a publicidade. Eu acho importante a gente discutir, sempre levar, e eu sempre estou disposta a falar sobre essas pautas, principalmente pelos nossos direitos, porque é só assim que eles vão ser garantidos e a gente vai crescer, né? E cada vez aumentar essa educação. Mas é isso. Perfeito. Antes de passar a palavra para outra pessoa, eu gostaria de comentar o que você falou sobre o quem leva a sério. É realmente a parte mais difícil. Já faz alguns anos que eu trabalho em outros projetos aqui em Campinas, né? Tanto que o Escola Sem Assédio é o trabalho mais recente que eu estou mobilizando agora. E, assim, às vezes você está fazendo um trabalho e só 5 anos depois você vê que as pessoas começaram a levar a sério o seu trabalho. Ainda mais quando você é uma mulher nesse lugar fazendo esse trabalho, uma mulher jovem fazendo isso. Então, demora, assim, muitos anos para você começar a perceber uma repercussão daquilo que você está fazendo. E, às vezes, isso é um pouco frustrante, né? Eu entendo a sua fala, eu sinto que você também sente, né, essa frustração do quem leva a sério, de vou conversar com um rapaz, ele não está dando a mínima para o que eu estou falando para ele, vou conversar com um vereador, ele não dá a mínima também, que foi, né, a Gabi veio aqui na Câmara essa semana falar com os vereadores, convidá-los para ouvir o nosso debate hoje, e só o vereador Paulo apareceu. Então, assim, é muito difícil esse lugar, principalmente para nós, mulheres, de
entrar nesses espaços públicos, entrar dentro da Câmara Municipal, dentro da Prefeitura, dentro de escola, e aí, nos primeiros momentos, sempre é aquela impressão, nossa, ninguém aqui está me levando a sério, ninguém quer ouvir o que eu tenho para falar. Mas, também, pela experiência que eu tenho, vale a pena, porque demora, mas depois de um tempo você vê que realmente o que você faz impacta a vida de outras pessoas, e especialmente quando aquilo está impactando a vida de pessoas que são parecidas com você, outras meninas que nesse momento está nesse lugar que você já esteve um dia. E isso, eu acho que isso é o mais especial, né? Você ter essa percepção, entender quem está levando a sério o seu trabalho é um processo, mas eu acho que é o caminho para não desistir dele, de continuar na mobilização e de continuar acreditando que dá para transformar a nossa realidade e transformar as realidades da nossa comunidade também. Também quero comentar, mas eu também quero que as outras pessoas comentem, então sintam-se livres. Eu acho que algumas coisas que eu queria pontuar sobre o quem leva a sério, eu acho que tem aquela questão, né, do como quem do território realmente entende o que está sendo acontecendo e por que isso deve acontecer. Então, acho que esse ponto, para a gente pensar, né, ter como solução... Gente, eu estou tomando nota, então vocês relevem aquilo, isso é mais para mim, tá? Mas, assim, essa pontuação do conseguir sensibilizar as pessoas para fazer uma mudança aos poucos ali, da cultura em cima disso, sabe? Do que a gente entende, que as pessoas ao redor entendem, como isso vai influenciando como a gente se forma. E eu queria trazer 2 pontos aqui também, que a gente ainda não tocou, mas sobre como que a gente pode começar a falar, por exemplo, de menstruação, e eu vou passar essa pergunta para as convidadas, sobre menstruação muito jovem, por exemplo, com 8, 9 anos, como que a gente pode fazer esse trabalho, né? E talvez até pontuar, muitas vezes, quando a gente faz esse trabalho dentro das escolas, e até quando a gente vai fazer essa transição para exigir que isso venha de política pública, ainda mais difícil, né? Porque a gente está falando de várias outras pessoas que vão ter mais tabus do que só as pessoas daquela escola. Mas como que a gente pode pensar no limite do que deve ser conversado sobre a menstruação e sobre o corpo lá na cidade dos 8, 9 anos? Eu posso fazer um adendo rapidinho? A Gabi fez uma pergunta muito importante para a gente trazer para reflexão, mas é que, uns 2 anos atrás, teve o programa do Estado de São Paulo de dignidade menstrual, né, que chamava Dignidade Íntima. E, na época, eu ainda estava na escola, a gente mobilizou a campanha dentro da escola, e eu lembro que essa campanha era para os alunos a partir de 10 anos de idade. Então, acho que isso dá uma noção muito boa do que a Gabi trouxe, de quando o período menstrual acontece antes, geralmente, da idade que é prevista. Então, acho que falar ter essa noção de que isso também já aconteceu em São Paulo é importante. Bom, nós da organização, inclusive nós temos um jogo, um kit. Eu não sei se vocês já viram. É um kit menstrual, em especial para a menarca, para a fase da menarca, que é justamente o quê? É um kit que vem com 4 absorventes em formato de bichinho, por exemplo, já para estimular ali a curiosidade naquela menina, naquela criança, para ela se interessar, porque já é um assunto muito evitado, né? E quando acontece a menarca, é um turbilhão, né? Tudo acontece ao mesmo tempo, você tem que se comportar, pensar, agir diferente. Então, esse kit, ele é um kit que vem com esses 4 absorventes em formatos de bichinho e vem um jogo dentro. É um jogo de dominó. Então, por exemplo, vem numa ponta, vem fazendo perguntas. E na outra ponta existe uma resposta. É uma das formas que nós encontramos de levar o conhecimento para a criança. Existem inúmeras, obviamente, mas esse jogo ele prende a atenção da criança, faz com que ela se interesse, primeiramente. E os pais, em especial os pais, porque muitos pais têm dificuldade de falar sobre isso. Eu tive minha mãe não, mas eu tive um pai que nunca falou comigo sobre isso. E é engraçado como a gente percebe o reflexo disso no decorrer da vida. Porque toda família é composta, vai ter alguma mulher, alguma filha, alguma mãe, uma avó, todo mundo. E engraçado que, claro, mais voltado para o mundo masculino, a gente percebe que homens evitam falar disso, né? E isso se reflete naquela criancinha que está começando.
todo esse alvoroço, né? Ela não entende, ela não tem muita informação, e na escola onde deve ser um ambiente acolhedor, de informação, ela muitas vezes vai se ver murcha, com medo, igual eu passei. Eu tive que... Eu vivi aquela época onde, para poder ter um absorvente, isso com 11 anos, que foi o período que eu menstruei, e com 11 anos eu me via, tipo, assim, ó, eu fazia, meu Deus do céu, eu preciso de um absorvente agora, vazou a minha roupa. Que desesperador. Só que só o fato de eu solicitar para ir à secretaria, porque era lá que tinha uma ajuda escassa, mas tinha algum socorro, todo mundo já sabia. Então, para mim, era desesperador eu solicitar para ir na secretaria para pedir acolhimento, para pedir socorro. E era horrível. Então, assim, e eu era uma criança, tinha ali meus 11 anos. Então, um dos meios que nós da Organização Mulheres de Fases encontramos é fomentar através da curiosidade. Isso é importante de ser propagado, inclusive, de várias formas, seja através de jogos, seja através de conversas, mas um pouco mais simples da criança entender, porque isso não vai vir de casa, na maioria das vezes, porque os pais não foram orientados, os pais não receberam esse tipo de informação. Então, eu penso que na escola a gente deve, sim, abordar esse assunto com essa criança, com essa fase da menarca, por exemplo, tentando, sim, falar sobre o corpo dela, como funciona, por que ela está sentindo aquela dor, por que desceu aquele sangue, como que funciona, justamente para ela não entrar em choque. Eu, quando desceu para mim, eu achei que ia morrer. Então, quantas crianças passam por isso? Então, é sobre falar abertamente, e quanto antes, melhor. Até a criança, antes dos 9, antes da menarca, vendo, às vezes, a mãe pegando num absorvente, a mãe falando que está com cólica, que não está bem, que muitas mães evitam isso, porque é muito novinha para entender. Mas a criança é esperta, a criança ela pega detalhes, ela é observadora. Então, quando aquilo aconteceu com ela, ela fala, isso me é familiar, porque foi natural para ela. Então, na escola, ela poder entender que virei mocinha, né? Como ela falou, a Gabi falou, virei mocinha. Mas o que compõe o virar mocinha? Tá tudo bem. Fica tranquila, não é o fim do mundo. Vai acontecer assim, vai acontecer assado. Inclusive, uma situação que eu acho que faz total diferença, tanto no âmbito escolar como no nosso dia a dia, nós fizemos uma campanha no Campinas Shopping, e nós fizemos uma pequena pesquisa dentro dessa campanha sobre perguntas sobre menarca, como que as mães viam as filhas passar por aquela situação, o que elas sentiam de ver a filha, e se a filha estivesse junto, a gente perguntava para a menina como que ela se sentia. E se isso era falado, ou se ela sabia o que era menarca. 99,9% não sabia o que era menarca. Né? Então, você já vê por aí que na escola está faltando isso, que é o que nós, da organização, estamos fomentando e estamos promovendo. Inclusive, nós tivemos recentemente, agora em julho e agosto, nós tivemos oficinas com o Instituto Padre Haroldo e com o CIAMO também, para trazer esse assunto mais próximo da comunidade, para falar com mães, para falar com mulheres, para elas desconstruírem, para elas perderem esse medo, para elas relaxarem, porque esse é um assunto tenso para muitas, para muitos e muitas. Então, é um assunto tenso. Então, levar esse conhecimento. Por quê? Isso vai chegar, isso já está chegando nas escolas. Inclusive, agora em setembro, nós temos oficinas em 2 escolas, já sobre a educação menstrual, com educadores dentro de escolas, para ter essa fala desconstruída, sem muitos jeitos para se falar, porque isso só fomenta ainda o medo, a insegurança, né? E falar perto de meninos, inclusive, que é um ponto primordial. Nessa experiência que nós fizemos lá no Campinas Shopping, eu me lembro de uma situação onde eu estava fazendo uma pesquisa e chegou uma mãe com a filha e 2 irmãozinhos. E o pai estava do lado. Quando ele percebeu que o assunto era menstruação, ele pediu licença para se retirar. Não que ele não queria ouvir, ele achou que era ofensivo para nós a presença de um homem ali. Aí eu falei, não, fique à vontade, não tem problema nenhum, é um assunto normal, fique à vontade. Sua esposa passou por isso, passa por isso, sua filha está aqui, vai passar por isso. Não se ausente,
sabe? Não se ausente, porque isso constrói na cabeça da criança aquela coisa, por que ele não pode ficar perto? Por que eu não... Tem pessoas que não podem... Eu não posso falar sobre isso perto de algumas pessoas, sabe? E isso vai construindo monstros dentro da cabeça, assim. Então, enfim, entre tantas experiências que eu presenciei, eu percebo que sim, como eu falei, nós recentemente tivemos essas oficinas para a comunidade. Agora, em setembro, iniciamos as oficinas dentro das escolas, justamente com esse intuito de, desde o mais novinho, que está entrando nesse universo de milhões de experiências e turbulências físicas e mentais, para realmente desconstruir os tabus e tornar ele mais natural possível. Linda fala. Eu queria falar o seguinte. Esse comportamento ele vem de décadas, né? Que é tabu. Para a gente desconstruir, é um processo. Quando a gente convida pessoas que achamos relevantes para estar aqui nos ouvindo e não vêm desconsiderar, não desista, Rebeca. É assim mesmo. Não é só sobre o assunto. É sobre qualquer assunto que venha impactar. Muitas pessoas elas sabem o valor disso, né? Principalmente os homens, mas às vezes não quer escuta, não entenda a necessidade. Então, eu acredito que somente a educação ela pode transformar. Eu sou mãe de uma menina de 23 anos e sou mãe de um menino de 16 anos, que já tem uma namorada. E eu educo ele sobre a menstruação. A gente não tem que falar só com a menina, a gente tem que falar com o menino também. Claro que eu estou num lugar de privilégio, de conhecimento, mas a gente está falando da parte mais periférica, que não tem acesso, principalmente, ao insumos e muito menos à informação. Então, é esse lugar que eu vou me voltar. Quando a gente fala de ter o acesso à informação, implementar isso nas escolas, e muitas vezes essas mães elas não sabem como lidar com esse tipo de assunto. Mesmo essas mães de 30, de 25, 30 anos, elas não tiveram conhecimento e educação para falar com as meninas. Até mesmo essas meninas que hoje estão com 16, 14, por volta de 14, 16 anos, que muitas vezes estão iniciando aí a vida sexual, a orientação é o quê? Ir para o médico, né, para pegar uma orientação, para ter a prevenção. Com a menstruação não é diferente, né? A gente falar para essas mães, se elas têm dificuldade de orientar, leva ao médico para ver qual que é o melhor método, como que... O método não, o método pode ser absorvente, como colocar esse absorvente na íntegra mesmo, né? Explicar para ela. Em outros lugares, países mais periféricos, tem muita cartilha, foi o que você trouxe, né? Cartilha que explica de uma maneira assim, é introduzida aos poucos. Então, acaba desmistificando isso. Então, eu acredito muito na educação em todas as frentes. Na escola, falar com os médicos sobre isso também, para que eles estejam preparados também quando receber cada vez mais cedo, né? As meninas de 8, 9 anos, nossa, como que vai lidar com isso, né? Ter esse suporte. E, para isso, fazer muitos trabalhos nas periferias, né? Porque falar sobre esse tema, não só voltado para as meninas, mas orientar as mães também, como que elas podem acolher nesse momento especial, né? Nesse marco, né? Como que ela pode ser... Porque é nesse momento que ela chega para a mãe e fala da situação, a mãe encara isso de uma forma muito natural, vai fazer com que ela se fortaleça também. Então, durante muito tempo foi enxergado como um tabu. Para desmistificar isso vai ser difícil. Então, as novas gerações que virão com outro olhar para isso. A minha filha, de 23 anos, super tranquila. O meu filho, já conversei sobre. Veio a demanda do assunto, né, da namoradinha. E aí eu perguntei para ele o que ele entendia sobre isso, né? E aí expliquei que muda muitas coisas, como seria importante o apoio dele nesse momento, né? Algumas conversas deixar para depois, né? Expliquei assim de uma forma muito leve.
E provavelmente, no decorrer aí da sua evolução, aí, a gente vai ter uma segunda conversa com atualizações, conforme a demanda. E com as crianças não é diferente, de novo. Mas a região periférica, ela tem tempo para isso. Então, por isso que ela precisa de ajuda. A gente precisa estar lá, falando, cada vez mais, de várias formas, em várias linguagens, identificar nosso público. Porque, de novo, não é só a falta de insumo, não é só o insumo, mas a gente desmistificar isso, mostrar que é uma coisa natural, só que não vai ser em 1 ano, não vai ser em 2 anos, mas vai ter que ser numa velocidade incansável. Sempre a gente vai ter que estar sempre insistindo nesse assunto, falando, porque a transformação ela não vem de uma hora para outra, já que é uma coisa de décadas, né? É isso. A gente vai abrir agora a fala. Então tá bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né? Revê-los aqui na mesa, a Gabi da Grow Up, né? Saudar a elaboração desse projeto, ao vereador Paulo Búfalo aqui presente, né? Eu acho que esse é um tema muito importante que nos traz alguns questionamentos, né? Porque em muitas das falas a gente trata essa questão do assédio nas escolas, a questão da menstruação, como se fosse um tabu. E, de fato, ele é um tabu, né, na sociedade para que a gente possa debater, mas ele não é apenas um tabu. Ele é uma falta efetiva de políticas públicas, né? E a gente precisa ser mais incisivo quando a gente fala a respeito disso. E aí eu queria só citar aqui a questão em relação ao projeto da dignidade menstrual, né, como um projeto que vai para a segunda votação na Câmara aqui de Campinas. É um projeto aí que foi elaborado aí por 6 dos nossos vereadores, né, Paulo? 6 dos nossos vereadores, inclusive o Paulo Búfalo, que foi relator desse projeto, criador da audiência pública. Não é à toa que ele foi o único para aceitar o convite para estar aqui hoje, porque ele foi o único, inclusive, que chamou os movimentos para participar, né? Que chamou a Grow Up, que chamou as Mulheres Invisíveis, né? Que atendeu a demanda da Juventude Manifesta quando trouxe a iniciativa da elaboração desse projeto e de juntar essas diretrizes, né? Então, a gente entende também quem são essas pessoas que, de fato, querem tratar esse assunto como política pública, né? A questão do absorvente, ela é uma política. Ela não é o item de mercadoria do supermercado que, inclusive, custa o olho da cara. Ela deveria ser distribuída nas escolas, ela deveria ser distribuída nos postos de saúde, né? Nos sistemas prisionais, assim como as camisinhas, exatamente. E aí eu queria trazer um relato aqui, que a Gabi citou, inclusive, da fala dela, de uma comunidade que a gente visitou há algum tempo para fazer atividade sobre dignidade menstrual, que é a comunidade Menino Chorão. Inclusive, uma comunidade muito periférica, né, onde a liderança é uma mulher negra, né, que não tem estudo, mas que lidera toda aquela comunidade com garra, com força, né, cuidando da horta, das crianças, das mulheres que vivem ali ao entorno. E ali tinha uma menina de 14, 15 anos que nunca usou absorvente na vida. Ela menstruava, já tinha 3 anos, e ela só usou paninho desde então. E na escola nunca ensinaram como usa, né? E aí me preocupa um pouco também quando a gente fala que a gente precisa fazer esse debate nas escolas. Precisa, de fato, mas a gente precisa também chegar principalmente nas escolas mais lá do fundão, nas escolas mais periféricas, né? A Gabi, que inclusive está na mesa da Grow Up, ela participou de uma atividade conosco no cursinho popular, né? Eu também faço parte de um cursinho popular, que é o Lisete Arelaro, na escola da MF do Oziel. E a Gabi teve a honra de participar conosco lá, fazer uma fala maravilhosa, inclusive, sobre a dignidade menstrual. E surgiu, inclusive, alguns assuntos sobre assédio, né, Gabi? Porque uma das falas dos companheiros foi que quando as mulheres estão menstruando, elas ficam mais alvoroçadas, né? Então, parece como ela está no cio, né? Considerando aí como se fosse... Então traz também esse reflexo da falta de maturação, né? E como a companheira bem disse, desculpa, eu não lembro o seu nome.
Ciele, que a gente tem que discutir esse assunto também com os homens, né, dentro das nossas casas, né, mas principalmente com os nossos parceiros, né, de atividades em geral. Então, acho que eu falei aqui 3 considerações que são importantes, mas só para finalizar, acho que saudar novamente a realização dessa atividade de todos vocês e do vereador Paulo Búfalo por estar aqui e principalmente por acolher essa demanda do coletivo da Juventude Manifesta e que foi atrás, inclusive, dos coletivos da Girl Up, das Mulheres Invisíveis, que tem uma atuação incrível aqui na cidade de Campinas também. Eu acho que isso faz diferença, porque não é só você criar uma ideia de projeto de lei, mas você discutir com os coletivos que atuam nessa causa e discutir principalmente com as mulheres, que são as mais afetadas, com as trans, né, com as pessoas em si que menstruam. É isso. Obrigada, pessoal. Meu nome é Carlos Leonardo, eu sou professor também da rede estadual, né, e sou educador social do Clube Santo. Só fazer aqui alguns comentários. No Estado, né, as escolas do Estado recebem a verba para comprar os absorventes. Por exemplo, a nossa escola, nesse ponto, a diretora que passou por lá, que se aposentou, e a nova, né, tem levado isso muito a sério. É claro que falta muita coisa, não se fala no assunto. E, assim, o absorvente fica lá para a menina que precisa. Vai lá, pede, sempre tem, não tem falta. Mas não é divulgado, não é falado, né, não é feito constantemente. Mas já faz pelo menos uns 4, 5 anos que essa verba vem e tem sido, pelo menos nas escolas estaduais, tem sido, pelo menos a compra tem sido levada a sério, né? Mas precisaria realmente falar mais sobre o assunto. Nós, professores, realmente temos muitas dificuldades. Eu levei lá na escola, no Zinc, eu sou professor da escola Carlos Cristóvão Zinc, no Boa Vista, eu levei a voz da juventude, através da Rebeca, lá para dar a palestra, né? E a Rebeca deu a palestra para os professores, e realmente surgiu as perguntas, a diretora veio falar comigo, mas o que exatamente ela vai falar? Olha, cuidado com o que vai falar, porque pode chegar... eu vi isso, né? Pode chegar nos pais, os pais podem não entender. Professor Carlos, você examinou o material, o senhor pode me dar uma cópia? E ficou assim, todo um suspense para falar sobre esse assunto, até onde esse assunto podia chegar, que os pais podiam não entender, embora foi uma palestra para os professores, né? Depois que acabou a palestra da Rebeca, uma professora ela até pediu a oportunidade, comentou e falou até que, enfim, tentei fazer isso aqui, faz 10 anos que eu tento fazer isso, graças a Deus chegou a Rebeca aqui com a voz da juventude e tal, e conseguiu fazer, porque eu dando aula aqui dentro não consegui fazer. Isso foi a fala de uma professora que está lá há muitos anos na escola. E assim, e por esses dias eu tive uma experiência que eu nunca tinha tido. Eu estou no Estado desde 2015, hoje eu sou professor do Fundamental 1, né, os anos iniciais, que vai até o 5º ano, e já também lecionei no Fundamental 2 e no ensino médio, mas hoje eu me dedico mais aos anos iniciais. Esse ano eu peguei no 3º ano. E, para minha surpresa, aconteceu algo que nunca tinha acontecido. E aí eu vi como que o tabu é forte. Mas por que o tabu é forte? Inclusive, levando em conta esse assunto de assédio sexual, hoje, o que acontece com os professores, principalmente com os professores homens? Eu ouço isso todos os anos, principalmente quando começa o ano e tem as primeiras reuniões do ano, para tratar como vai ser o ano, distribuição de material, etc. Professores, principalmente os professores homens, essas são as falas da diretora. Cuidado quando toca na criança, cuidado para abraçar, porque hoje tudo é denúncia, porque hoje tudo é ouvidoria, e estão caindo, matando nas escolas, estão pegando nos pés, estão pegando nos nossos pés, que somos diretores. Então, professores, tanto as mulheres, mas principalmente os homens, cuidado, não fica abraçando criança. Então, hoje, por exemplo, eu chego na escola, graças a Deus as crianças gostam muito de mim, eles correm me abraçar. O que eu faço? Eu faço assim. Ô, gente, obrigado, vamos começar a aula. Eu levanto as mãos, tanto que eu ouço essa palavra, tanto que eu ouço. Não toca, não abraça, a gente está se tornando mais frio. Então, se a gente agora está evitando até o toque para um homem,
quanto mais falar de um assunto, né? E para minha surpresa, hoje, esses dias, uma menininha chegou em mim, falou assim: professor, eu preciso falar com o senhor, mas tem que ser no seu ouvido. Aí já veio a voz do diretor na minha cabeça: não toca, não abraça. É uma coisa assim, sabe? Porque fala direto, né? Inclusive, uma vez eu fui dar aula numa escola aqui no Vila Júnior, aqui no centro, e a diretora, foi o primeiro dia que eu fui dar aula lá, a diretora falou assim, aí eu fechei a porta, estava muito barulho, eu fechei a porta. Daqui a pouco eu vi uma inspetora e falou: professor, a nossa escola aqui, nós não usamos a prática de fechar a porta, é portas abertas. Não, ela veio normal. Eu falei: tá bem. Não sei o que deu na minha cabeça. Falei: deixa eu dar uma olhadinha lá fora. A escola tinha sala em cima e as outros lados. Eu olhei assim, todas as classes estavam fechadas. Na verdade, só a minha que era para ficar aberta. Né? Então, você vê que tem essas coisas. Né? Então, ela veio e falei: tá bom, vem aqui. Eu vi que ela estava um pouco preocupada. Falei: pode falar. Baixei assim. Ela falou: professor, minha mãe mandou falar para o senhor que se eu precisar sair da sala a hora que eu quiser, que o senhor precisa permitir. E o senhor não pode falar para ninguém por que eu estou saindo. Aí na hora, eu falei: mas por quê? Ela falou assim: porque eu virei mocinha. Na hora que ela falou, eu confesso que eu me assustei. Aí eu falei assim: tá. Senta lá. Mas por quê? Porque se eu não posso nem colocar a mão, se eu não posso nem dar um abraço, porque é isso que se falam os professores hoje. Professores, cuidado, o negócio está feio, o bicho está pegando, é denúncia para todo lado, não vai pagar, né, por não fazer nada. Então, a gente está assim. Então, esse assunto realmente é muito importante, né, porque olha como a situação que nós chegamos. Né? Tá bom? Muito obrigado a todos. Você vê o depoimento de um professor, né, de não saber como lidar, mas também olha a forma como é colocado para o professor. Sim. Não teria que fazer um treinamento numa sala com possíveis comportamentos de aluno, como se comportar, não na cultura do medo, né? Porque na cultura do medo não se resolve nada. Eu acho que o sentimento que você gostaria era de abraçar: parabéns, isso é muito bacana, né? O que você fez? Tá bom, vai para lá. Joga aquele medo, né? E não é dessa forma, né? Não precisa ser dessa forma, mas é dessa forma que está sendo tratado. E aí a gente não está resolvendo nada, né? A gente só está criando mais tabu, né? Porque se você tivesse a liberdade, ou se fosse até orientado tivesse até essa liberdade, porque assim, a liberdade ela deve ser dada e medida, né? Então, dentro de uma escola, tem a diretoria, a gente vai colocar as normas e a gente consegue medir isso, né? Se o professor está seguindo conforme, a gente tem ferramentas para medir isso, né? Claro que tem uma demanda aí, né, de problemas, claro que tem, em todo lugar tem. A partir do momento que tem ser humano, tem problema, né? E tem as pessoas que trabalham para solucionar ou colocar ferramentas para melhorar isso, né? Mas não cada vez mais espanar o assunto, né? Porque quanto mais tiver informação de forma consistente, aproveitar essa situação para pegar essa menina, desmistificar tudo isso, ela poderia influenciar à sua volta mais 10 meninas, né? Se alguém chegasse para ela e falasse: amiga, hoje eu estou menstruada, como que eu vou falar com o professor? Relaxa, eu fui lá, na minha vez eu fui lá e o professor falou: fica tranquila, isso acontece, parabéns, senta aí, é só você me sinalizar com a mão, você sai, não precisa justificar, e se alguém tem um comportamento inadequado, eu vou corrigir, né? De forma natural, mas não, né? Aí, tá bom, senta lá. Como que vai ser essa experiência que ela vai contar para alguém? Porque no momento que ela está menstruando, na maioria das vezes, as amiguinhas também estão. E é com elas também que elas vão contar as experiências que tiveram, né? Então, fica aí a minha observação na sua fala. Posso falar? Boa tarde, meu nome é Ana Cláudia. Eu sou também educadora. Eu trabalho com alfabetização e letramento, só que agora eu estou nos anos finais, né? Estou jovens e adolescentes.
A minha experiência é um pouco diferente da dele, né? A escola onde eu trabalho tem mais abertura, porém, assim, tem muitos obstáculos, muitos, né? Com relação à questão menstrual, quando a menina pede, assim, fala assim, olha, eu preciso ir ao banheiro, preciso trocar absorvente, alguns professores ficam meio assim, mas não pode ficar andando toda hora pela escola. Então, impedem a pessoa de sair da escola, porque é uma escola muito grande e realmente difícil todo mundo ficar circulando pelos corredores. Realmente, a gente tem que prestar atenção para não ficar todo mundo toda hora nos corredores, né? Então, eu vejo assim, a importância que tem quando as meninas falam que elas estão indo às escolas, né, para falar com os professores. Deixa eu falar uma coisa, gente, que é super importante, tá? Além do trabalho na educação, eu tenho o prazer de ser a mãe da Rebeca e do Léo, tá? E qual que é a importância que eu vejo de trabalhar os professores? Porque muitos, gente, têm essa dificuldade, sabe? Não conseguem conversar com o aluno, com aquele jovem, aquela adolescente que está próximo dele sobre outros assuntos. O assunto dele é único e exclusivamente a matéria que ele tem lá para passar. Entendeu? Esse é um problema muito grande. Eu também trabalho no Estado e assim a gente percebe que tem alguns que não querem essa proximidade do aluno. E nós ali, principalmente quem trabalha com jovem, adolescente, nós somos um canal para eles se abrirem, para falar o que está passando, sabe? Para ter alguém, um professor que fala assim, nossa, se eu conversar com aquela professora, eu sei que ela vai me entender, ela pode me orientar. Graças a Deus eu tenho conseguido ser essa fonte lá onde eu estou, né? Eu trabalho no Miguel Vicente Cury, uma escola muito grande na Vila Padre Anchieta. E os alunos têm assim, eu tenho bastante amizade com eles, porém eu não sofro essa pressão de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem dia que eu até tenho que dar uma brecada, porque eu estou numa sala e vem outro de outra sala e fala, dona Ana, que eles falam tudo dona, né? Dona, não sei o quê. Posso falar com você? Eu falo, não, espera eu chegar na sua turma, quando eu estiver lá, eu converso com você, porque eu também não posso toda hora ficar deixando, né, as turmas se misturarem, que faz parte das regras também. Então, eu percebo assim, a importância dos grupos irem até a escola, conversar com os professores, né, passar essa importância, um jovem falar para eles como eles gostariam de ser ouvidos, né? Falar sobre o assédio, falar sobre a importância desse período menstrual, porque às vezes também fica aquele sentimento assim, eu não tenho obrigação de falar, não tenho obrigação na minha matéria. Não é isso, eu não falo sobre biologia, eu não falo sobre ciência, eu não falo, então não tenho nada a ver com isso. E não é bem assim, né? A gente tem que primeiro pensar no respeito à pessoa que está próximo da gente, né? Deixar, por exemplo, as meninas falam assim, posso ir ao banheiro, mas geralmente já foram naquela mesma aula. E aí a gente fala, não vai. Não, agora você espera. Então, eu acho que isso não deve acontecer. Eu acho que elas têm que ter liberdade, né, para irem ao banheiro, descer até a secretaria, pedir absorventes, né? Essa questão do absorvente, eu acho que inicialmente era fornecido mais. Agora só é fornecido o que elas vão usar dentro da escola, né? Pelo menos onde eu estou. Não é fornecido para elas levarem para casa, por exemplo. Elas têm o que elas vão precisar, por exemplo, naquele período que elas estão na escola. Então, assim, eu acho que deveria ser mais, né? Deveria ter, talvez por ser uma escola muito grande, lá tem um número muito grande de alunos, tem um pouco mais de controle, mas lá está assim, não tem. Por exemplo, se a menina fala assim, olha, eu preciso levar para minha casa, ninguém vai negar, o pessoal da secretaria vai entregar. Porém, também não é divulgado isso. Mas o ideal, o ideal é que elas possam realmente levar, né? Mas no geral é uso, elas pedem e é fornecido o uso durante que elas estão lá dentro da escola, o período que elas estão na escola. Mas sim, já me relataram que quando precisaram, você, eu preciso levar para casa, também foi fornecido para levar, mas não é divulgado. Entendeu? É meio assim, se pedir, eu dou, se não pedir, vou deixar quieto, não vou falar nada para ninguém, sabe? Assim, para que não haja aquele excesso, né, de pedidos. Então, talvez daí precisa ser revisto também, né, verificar como que pode realmente pedir, né? Eu até vou me informar melhor sobre essa questão lá na escola onde eu estou. Mas é isso, a importância das meninas terem essa abertura, né, de conversar com os coordenadores, passar o projeto, falar com os professores, eu acho que abre muitos olhos, sabe? Eu acho que alguns tabus caem, né? E a pessoa fala assim, puxa vida, não custa nada eu ouvir a pessoa, né? Que vem falar comigo, eu saber o que está acontecendo com ela, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que os educadores precisam, sim, ter uma orientação maior de como tratar essa questão nas escolas. Fazendo só uma
uma colocação. Por exemplo, essa abertura, esse acolhimento do aluno, nossa, ele é tão fundamental, porque a gente tem que lembrar que é nessa fase que estão sendo construídos futuros breves adultos, que ali dentro começam as primeiras experiências. Mas, por exemplo, um breve relato meu mesmo. Na escola eu não tinha essa abertura, nem com professores, nem com alunos. Então, o que aconteceu? Eu entendia que, se eu precisasse me expor de alguma forma, mesmo que fosse por emergência, eu chegava naquela situação de vítima mesmo, com medo, tensa. E isso eu levei para a vida adulta. Então, teve empresas, posteriormente, no futuro, me deu um golpe. Porque a falta de acolhimento que eu tive, eu não soube procurar pelo acolhimento ou me impor depois de adulta. Por muito tempo eu sofri isso. Por exemplo, no próprio trabalho, quando nós estamos menstruadas, a gente vai mais ao banheiro. A gente precisa ir mais ao banheiro. E na escola não era diferente. Então, eu precisava ter que ficar justificando. E aquilo vai ficando constrangedor. Não deverá ser constrangedor, continuar sendo constrangedor. Mas era. Então, quando eu precisava, eu tinha que justificar. E muitas vezes eu ouvi professores falando assim, de novo? Quantas vezes eu tive que inventar que estava com infecção urinária? Porque se eu falasse que estava menstruada, todo mundo tirava sarro. Então, muitas vezes eu fingia, eu falava, não, eu estou com infecção urinária. E minha mãe falou que eu tenho que ir toda hora no banheiro. Enfim. E isso se refletiu na minha vida adulta. Trabalhei numa empresa onde tinha um gerente que toda vez que eu solicitava para me ausentar, preciso ir no banheiro rapidinho, ele falava, de novo? E ele não deixava eu ir. Então, você vê, engraçado, ele não me deixava sair. E o que eu fazia? Eu não ia. E o pior de tudo que acontecia muitas vezes aconteceu comigo, eu estava usando absorvente interno, na época carecia de informação, e absorvente interno, como qualquer outro absorvente, ele tem um prazo para troca. E muitas vezes eu extrapolei esse período. Eu fiquei ali 10 horas, eu já cheguei a trabalhar 16 horas por dia. Eu ficava 8 horas com um absorvente interno. E isso me gerou inúmeras infecções urinárias. E isso acontece na escola. Né? Isso acontece. Então, isso se refletiu na minha vida adulta. Por muitas vezes eu corri vários tipos de risco que podem atingir não só as meninas na escola, como as mulheres já adultas, a ter infecções. Uma delas, aquela doença, a síndrome do choque tóxico, por exemplo. Né? Que é uma doença, mata, é rara, mas mata. E ela geralmente acontece pelo quê? Pela falta de informação. Aquela menina, ela não recebeu instrução nem de casa, nem na escola, muitas vezes, por isso a importância da educação menstrual. Ela não tem conhecimento de que, se ela passar do limite do uso daquele produto, daquele utensílio, vai gerar uma consequência grave. Como teve o caso, inclusive, de uma modelo, eu não me recordo de que país, eu acho que é França, uma modelo que ela perdeu as 2 pernas por conta de uma infecção gerada por causa de um absorvente interno. Ou seja, a falta de informação, ela excedeu, ela passou o prazo e acabou amputando, perdeu por conta dessa infecção, dessa doença chamada a síndrome do choque tóxico. São bactérias, ela vai compondo, vai proliferando, ela vai tomando conta do corpo, ela é rápida. Os primeiros sintomas, muitas vezes, são relacionados a quê? A gripe. Uma coriza, uma dor de cabeça, uma indisposição. E isso, muitas vezes, na escola, se uma menina que já carece de informação, ela chega e está relatando o que está acontecendo com ela, esses sentimentos, essas sensações, ela está relatando e ela não tem o start ali para perceber, opa, peraí, é um sinal, eu uso um absorvente, eu posso estar correndo risco, eu extrapolei o tempo. E é uma doença que realmente mata. Então, você vê, a informação nas escolas faz toda a diferença. Como eu falei, começa ali, as nossas primeiras experiências, mas a gente carrega para a vida. Se a gente não fomentar, se a gente não se posicionar e lutar por isso agora, realmente, cada vez mais. Porque vai decorrer, a gente sofre as consequências e acaba reagindo da mesma forma que agia na escola. Abaixa a cabeça e aceita.
Então, por isso que hoje eu realmente luto, batalho, compro a briga mesmo, porque eu senti na pele isso, sabe? Senti tanto quanto menina, quanto adulta já. Então, é isso que eu queria colocar. Só uma última fala. Também aconteceu uma coisa interessante na escola semana passada. Eu ainda peguei um material antigo, didático, quando eu comecei, que tinha um desenho da cegonha carregando um bebezinho, né? E esse ano, agora no segundo semestre, chegou um material de Ciências Naturais e Humanas para o 4º ano. E o assunto está um pouco mais explícito, né? Aí uma professora me procurou, do 4º ano, falou: professor, preciso falar com o senhor, já que o senhor está envolvido nesses assuntos aí, o senhor viu o material do 4º ano? Está bem explícito dessa vez o assunto. Eu tenho que falar mesmo? Aí eu falei para a professora, falei assim, agora você tem que aproveitar para falar, para ajudar eles. Aí a preocupação, mas se os pais vierem contra mim porque eu estou abordando esses assuntos? Eu falei assim, filha, agora está no material didático. Você vai mostrar o material e acabou. Ninguém pode falar, né? Então, assim, o material, como o vereador falou, ele é muito importante, porque, até devido aos tabus, o próprio material didático se torna uma defesa para a gente. Porque, realmente, você falar porque você quer fazer um social, né, pode realmente dar problema para os professores, que deu já no passado. Então, pelo menos o 4º ano desse ano no Estado, já veio um material didático abordando o assunto sexual, né, e do corpo humano, né, conhecer o corpo humano. Então, eu falei isso para a professora e ela acabou conseguindo ministrar a aula dela mais tranquila. Mas só para você ver como que está a mente dos professores, entendeu? A preocupação que eles têm. A preocupação é a reação dos pais lá fora, entendeu? E eu queria só, no que você falou, essa questão do material didático, né? Eu acho que isso, de novo, eu vou puxar essa cordinha. O quanto você abrir um livro se impacta na cultura que vai ter lá nas relações, mas o que ali não colocou, de que precisa virar política pública, né? E quanto isso vem para a defesa no sentido de tornar aquilo a base e não algo que ainda pode ser debatido em cada contexto e território diferente. E não, eu acho que era isso que eu queria pontuar e trazer uma perspectiva também de que a Lilian colocou, que a gente precisa levar isso para vários outros espaços e diferentes realidades. Então, isso precisa chegar de alguma forma. E tentar trazer isso de alguma forma, essa perspectiva de que a gente precisa começar acho que levar esse debate que a gente está tendo também para outras áreas, porque a gente precisa falar sobre infraestrutura, principalmente aqui em Campinas, a gente precisa começar a falar sobre outros acessos, porque sem algumas coisas básicas a gente não consegue levar os acessos que são a dignidade menstrual e o direito. Então, a gente sabe que estão surgindo ocupações em outros espaços e muitas vezes ali não consegue nem chegar ao saneamento e a gente precisa que isso chegue para que a gente também possa falar sobre o absorvente, para que a gente possa falar sobre o direito, para que a gente possa falar sobre a educação. Então, a gente já tinha batido também nessa tecla numa conversa que a gente teve na roda que foi na Estação Cultura e eu acho que vale a pena a gente trazer isso de novo. E, talvez não tentando ser tão polêmica, mas assim, o papel que eu acho que a gente pode imaginar que a gente precisa trazer essa incidência de realmente cobrar do Estado essa presença que muitas vezes fala que está ali dentro, que não vai atender, que não se preocupe para a infraestrutura, porque está em um espaço que às vezes é vulnerável e precisa... que é a questão, né, da moradia. Mas já está ali, sabe? Você tem pessoas vivendo naquele espaço e precisa dos acessos. Então, acho que é uma coisa que a gente não pode deixar de falar quando a gente fala sobre direitos sexuais e reprodutivos, porque a gente conversa sobre o absorvente, mas a gente também coloca na pauta de dignidade menstrual você ter acesso a um banheiro, você ter acesso privado para fazer a troca do absorvente. Então, acho que essa era a contribuição que eu queria colocar. Mas é isso, gente. Alguém mais tem alguma fala? Não, eu falei para a Rebeca aqui fazer uma provocação e aí eu acho que até para que a gente siga no debate. Tem esse aspecto, né, que a Gabi coloca da questão da presença do Estado, e
E nós precisamos, inclusive, organizar essas coisas na nossa cabeça, senão a gente fica com esse olhar panorâmico, né? E nós vamos ver tantos problemas, enfim, acho que então a gente precisa olhar de fato. E tem uma outra questão do Estado em si, que aí a gente tem que debater na questão das políticas públicas, né? Que é a presença desse Estado como um garantidor de que a política ela vai tratar das coisas de maneira... que o Estado é laico, então vai tratar das questões, né, independente, ele vai respeitar as várias confissões religiosas, inclusive vai proteger a manifestação da religiosidade, só que não dentro da política pública. Eu digo isso porque nós tivemos, recentemente, estamos tendo muita influência disso ainda, do debate de proibir, por exemplo, nos planos nacionais, no próprio plano municipal de educação, qualquer referência à educação sexual, qualquer referência a gênero, por exemplo. Então, a presença do Estado, conforme a Gabi traz, ela é importante também, porque o Estado, ele constitucionalmente, ele deve ser laico. É plural do ponto de vista das várias religiões, enfim, não tem a ocupação do espaço no Estado, enfim, e o respeito à pluralidade, mas ao mesmo tempo ele é laico. A política pública ela tem que passar ilesa, né, a essas questões das várias morais religiosas aí. Esse é um princípio ético, inclusive, né? Então, queria destacar isso, porque é um outro problema que nós vivemos. Quer dizer, tem essa questão desse cuidado rigoroso, enfim, né, e que nós precisamos ter um aprendizado nisso ainda. A gente tem discutido muito isso na escola. Uma das questões é que nós precisamos nos colocar na condição do outro, quer dizer, o meu toque, o meu carinho, as minhas palavras, como é que o outro vai ter essa percepção? É difícil, mas nós precisamos fazer esse exercício. Agora, tem essa outra questão também, que é um verdadeiro sequestro das políticas públicas, do material didático. Basta olhar aqui no estado de São Paulo, não é porque não é só o bom negócio, é bom negócio também, que pretendem, ao não aderir ao Programa Nacional de Livre Didático. É bom negócio porque vai contratar quem interessa. Mas não é só isso, né? Tem a ver também com que material será destinado para os filhos e filhas aqui, para os estudantes paulistas, né? Nesse caso, debatendo esse tema atual. Então, é essa interferência, né, do moralismo religioso sequestrando assim o Estado. Isso nos atrapalha totalmente ao trazer qualquer debate, seja a questão do assédio, da dignidade menstrual, do combate ao machismo, a LGBTfobia, a violência contra a mulher. Fica tudo sendo temas proibidos, né? A gente vai fazer uma dinâmica para poder encerrar, mas antes eu queria resgatar um pouco do que a Luciana estava falando, né? E assim, é claro que eu não vou aqui contar todas as minhas experiências da minha vida escolar, porque vai levar muito tempo, mas eu acho que já quando eu estava terminando o ensino médio, eu comecei a ter uma percepção da escola que era a seguinte visão, né? A escola foi o primeiro lugar onde eu consegui, pelo menos, perceber as opressões que a gente sofre dentro de uma sociedade. Então, principalmente quando você é mulher. Então, a escola ela é cheia de regras que não fazem sentido, né? E muitas dessas regras, elas não são institucionalizadas no sentido do Estado. Não tem nenhuma regra no Estado falando que o aluno não pode ir de short para a escola. Não existe. Mas, dentro da escola, fala-se o tempo inteiro que você não é para ir de short na escola, que existe uma ética dentro da escola, que tem a roupa certa para ir.
Mas é uma regra que se impõe sobre os alunos que não é nem mesmo institucionalizada, né? E é um exemplo. E aí tem essa regra de banheiros, né, que é muito comum, inclusive um dos meus grandes traumas de infância que não aconteceu comigo, mas eu tinha nos meus primeiros anos da escola, eu tinha uma professora muito rígida, né, já na educação básica. Tive uma professora muito rígida e eu lembro que várias vezes aconteceu a situação de colegas, né, tanto meninos quanto meninas, pedirem para ir para o banheiro e a professora falava assim, não, você vai esperar até o intervalo. E os meus coleguinhas faziam xixi na roupa, né? Nunca aconteceu comigo de eu ter que fazer o xixi na roupa, mas eu vi isso acontecendo com meus colegas. E eu acho que quando a gente entra na pauta do assédio, é sobre isso também, porque a gente, às vezes, não sofre o assédio sexual, às vezes não acontece com a gente, mas a gente sempre conhece um colega que sofreu. E é o mesmo sentido, né? Eu vi meus colegas sofrendo ali na escola quando eu era criança. O que a professora fazia, inclusive, não deixa de ser uma forma de assédio, né? De deixar a criança chegar ao ponto de fazer xixi na roupa. Sim. Com certeza, o de roupa também. E o interessante na roupa é que, geralmente, a justificativa é que você não pode ir com aquela roupa para evitar que você seja assediada, né? E, então, perpetua um discurso na nossa sociedade de que você merece ser assediada se você estiver com tal roupa, né? Sim. Exatamente. Então, a escola ela não é para ser esse espaço de opressão, mas como nós passamos aí 12, 13 anos dentro da escola, acaba sendo o primeiro lugar ali onde você começa a perceber opressões dentro da sua vida e que você leva para a sua vida inteira, como é o seu caso de, mesmo sendo adulta, mesmo estando no trabalho, você aceitava que seu chefe não permitisse que fosse no banheiro, como se você ainda fosse uma criança na escola esperando a hora do intervalo para usar o banheiro. Porque aquilo começou quando você tinha 6 anos de idade e a professora falou, não, só pode ir no banheiro na hora que tocar o sinal do intervalo. Então, a gente não pode mais permitir, a gente tem que levar a nossa luta para que a escola não seja mais esse lugar do início das nossas opressões. A escola tem que ser verdadeiramente o lugar de libertação para que a gente não chegue na fase adulta ainda permitindo que a gente sofra esse tipo de coisa e não permitindo que nos calem, que retirem nossos direitos, que retirem políticas públicas importantes para nossa Constituição enquanto sociedade, para que não se retire livro didático para falar que vai entregar slide para aluno. Então, o que a gente faz aqui hoje é muito importante, todas as falas, todas as participações foram muito importantes, mas a gente realmente vê que, como a Grace disse, tudo sempre volta para a educação, e que é na educação que começa tudo, né? Uma vez alguém falou para mim assim, existem 3 instituições no Brasil que é cheio de grade de câmera. A minha escola, inclusive, tem cheio de câmera, tem até na sala de aula tem câmera na minha escola. São 3 instituições, presídio, hospício e escola. Só eu fazer uma finalização. Bom, realmente eu reforço aqui a importância da educação menstrual nas escolas, porque eu senti consequências severas sobre falta disso. E, enfim, a gente entendendo, a gente conseguindo ter a informação, esse acesso, esse acolhimento, a gente vai conseguir perceber o que está sendo um assédio moral e o que está sendo um assédio sexual, né? Uma importunação sexual. Então, por isso a importância. O assédio moral está totalmente relacionado à consistência. É algo que você sofre recorrente vezes. Então, posso? Não, não pode. De novo. Ou uma piada, uma brincadeira, uma ofensa de mau gosto ali. Não, ofensa, nem existe ofensa de bom gosto, né? Mas uma ofensa. Então, tudo isso ali vai se tornando o assédio, vai construindo o assédio moral, né? E o assédio sexual, a importância de se aprender isso dentro já da escola, a identificar o que é um assédio sexual, é a importunação, é a piadinha, é querer se aproximar, é ficar com esse papinho de que agora é mocinha, que inclusive rapidamente foi uma coisa que eu também vivi. Então, quando eu comecei a entrar na puberdade, eu tinha que ficar ouvindo piadinhas na hora do recreio, tipo, olha, ela já tem peitinho.
sabe? Então, isso vinha tanto de alunos dos meus colegas de sala, quanto na rua, de adolescentes, o pessoalzinho do ensino médio que passava e falava, ela já tem peitinho, ela já é mocinha. Então, a gente vai entendendo, se a gente percebe que isso é um assédio sexual, a gente vai conseguindo se blindar, a gente vai conseguindo se defender, a gente vai reagir, e não vai se tornar aquele adulto que eu me tornei anos atrás, mas que eu me tornei, que abaixava a cabeça, que achava que aquilo que era daquela forma. Então, por isso a importância da informação, a importância para essas meninas, para essas crianças, para essas pessoas identificarem para poder se defender, para poder se conhecer. E eu costumo dizer assim, sabe? A falta de informação, ela também mata. Gente, ela mata. Ela mata sonho, ela mata projetos, ela mata planos, ela mata oportunidades. A gente acompanha inúmeros, milhares de casos de meninas, de crianças, de pessoas sofrendo constantemente a exclusão, seja a evasão escolar. Por quê? Porque não tem alguém, porque ela primeiro não está informada, e segundo, não tem alguém que fala assim, bata na mesa e fala assim, quem é você para falar isso daí? Não tem alguém, ela não se sente defendida. Então, a gente realmente fomentando e criando cada vez mais ambientes como esse, extremamente importantes, é que a gente vai realmente construir um presente e um futuro melhor, com certeza. Perfeito. A gente vai passar agora para a dinâmica, e aí a gente vai encerrar assim que a dinâmica acabar. A Gabi vai explicar como vai funcionar, mas a dinâmica vai passar ali no telão, tá? Para vocês acompanharem. Como é que a gente vai... Estava anotando como a gente estivesse já na dinâmica. Não, só mostra o resultado. Não, mas aí mostra a árvore. Ah, então tá bom, porque ficou uma bagunça, Acho que não gente. conectou, hein? Acho que não foi, calma. Você conecta. Você conecta e eu vejo se por um acaso ele ficou em stand-by. Fiz anotações em vários pontos, eu não consegui organizar 100% em sintoma, causa e problema, então eu vou pedir ajuda para vocês. Não precisa do microfone, a gente só vai colocando para a gente organizar em o que é sintoma, o que é problema e o que é causa, o que está gerando para ser um sintoma e um problema. Pode ser, gente? Vocês vão falando? Ah, é porque aqui, ó, fica nesse sentido, fica o problema aqui, o sintoma no topo, porque aqui tem um post-it escrito problema em amarelo. Aí a gente tem duas linhas, que embaixo está em causas com post-it amarelo e sintomas com post-it amarelo também. Aí a gente traz.
Então, a gente vai fazer esse esquema, justo? Pode ser. Acho que a gente pode começar com... Certo. Vamos começar, então, pensando no... Qual que é o problema que a gente está falando? A gente já colocou matemática, mas bora pensar em outros nomes, outras coisas que a gente pode levantar como problema. Aí agora é o momento de vocês. Mas você não tem, não, os post-its já? Você lê e a gente vai posicionando. Ah, tá. Nossa, faz sentido. É porque tá tão bagunçado, tá bom. A gente tem aqui a primeira fala que foi na questão, a primeira para começar, a questão da roupa como é colocado para prevenir o assédio, mas acaba sendo um assédio por si só, o pensar sobre a prevenção disso. Problema, causa ou sintoma? Por exemplo, a escola vai comentar contigo sobre a pessoa não poder usar um short ou alguma coisa do tipo, porque vai te prevenir, digamos assim, do assédio, mas isso acaba sendo o assédio em si. Isso a gente coloca como um sintoma? Eu coloco como sintoma. Sintoma desse problema. Já é um problema, né? Já existe um problema, né? A situação e você colocar em lugar, você fala no microfone, você tem que investir depois não vai terminar essa dinâmica. Ah, entendi. Depois você sempre vai ter que dizer o que você está fazendo, se o pessoal não usar o microfone. A outra parte que a gente tem aqui é o comentário sobre quem se importa dentro da política. E aqui a gente tem um post-it verde que está escrito os políticos que se importam, e a gente tem a parte de baixo causas, parte do meio problema e a parte de cima sintomas. Eu acho que é causa. Causa? Acho que causa é só o Não, eu tô palpitando. Dá o seu palpite. Eu acho que é sintoma. Eu acho que o que liga ali isso é... Eu acho que é sintoma também, os políticos. O post-it é os políticos, flechinha, quem se importa. Não, talvez seja um problema, né? Eu acho que é um problema. O fato... É só a causa mesmo que eu limitaria aquelas em machismo. Eu acho que eu vou colocar aqui de outra cor, que é o programa que comentaram, colocando na cor de post-it rosa, e escrevendo ele como dignidade íntima, que foi o comentário que fizeram sobre trazer tudo isso, o que já está meio que sendo feito, mas não chega em todas as escolas. O outro que a gente tem é o material didático dentro das escolas, e aqui foi o que trouxeram sobre isso talvez ajudar a promover a educação sexual, que às vezes vem com uma barreira, mas também o próprio material ele é uma solução, então a gente coloca isso como o quê? Um sintoma, uma causa, uma solução que vem sendo. Uma solução, eu acho, né? Boa. Vou colocar, então, de rosinha. Então, post-it material didático dentro das escolas, da cor rosa, pertinho aqui do Dignidade Íntima. Outro que a gente tem, um post-it verde, que está escrito a cultura dos professores, flechinha, não conseguir ir trocar o absorvente. Que a gente está comentando sobre qual é a informação ali dentro das escolas, que foi o que trouxeram. Pensa que o que a gente tiver com problema, a gente vai ter que pensar em causa e em sintoma. Então, qual que seria a causa disso? Machismo. Machismo? O tabu? Certíssimo. Sim, mas acho que a gente pode colocar a falta de política pública para isso também, mas porque a política pública ela vai permitir a transformar a cultura dentro disso. Exato. Fomentar através da curiosidade. Solução. Certo. Só para descrever um pouquinho melhor, é um post-it verde, que a gente vai colocar, então, como rosinha, para denominar ele como solução. Uma falta efetiva de políticas públicas. Problema, post-it verde é uma falta efetiva de políticas públicas.
Causa, problema ou solução? Acho que é uma causa também. Que foi... Exato, que eu acho que foi aquela posição da... Certíssimo. A gente também tem outro post-it verde que está escrito sensibilização de agentes. Coloquei aqui, então esse post-it estava verde e virou rosa. Meninas, vocês ouvindo? Fica tranquilo. Tá bom, vai lá. Um beijo. Obrigada pela presença. Um beijo. Tchau, tchau. Outro post-it que a gente tem, um post-it verde, que está escrito que é conversado dentro das rádios, como isso influencia na cultura, que foi um pouco do que a Gabi trouxe. O que está sendo permitido ser conversa. Eu acho que isso é sintoma. Sintoma de, tipo, dos tabus, daquilo que a gente tem acesso. Boa. A gente tem outro post-it verde que está escrito quem leva a sério. E é isso daqui que a gente está trazendo na questão que vocês pontuaram do próprio território, da comunidade acolher aquilo. Então, acho que a gente pode... Eu vou até colocar aqui, território/comunidade. Acho que é sintoma, né? Eu também acho que é sintoma. Acho que é sintoma, tipo, de tabu enraizado, da cultura ali dentro, falta de informação. Sim. Não, mas eu vou anotar. Falta de informação é a causa. A gente tem outro post-it verde escrito o acolhimento do aluno dentro das escolas. Boa. Gente, eu tô adorando essa dinâmica. Nem achava que ia ser tão gostosinho assim. Eu tinha pensado em outra coisa. A gente tem aqui também outro post-it verde que está escrito nós precisamos levar essas conversas para as regiões mais periféricas. Outro post-it verde está escrito o absorvente não é uma mercadoria, é uma política pública. Problema? O absorvente ser uma mercadoria? Eu acho que a gente pode dividir, pode colocar isso como um problema, talvez como uma... não, acho que é um problema em si, né? Porque, por mais que ele gere outras coisas, ele é um problema, né? E tem outras coisas que levam ele a existir. Então, vamos colocar como solução e colocar um outro post-it. Trocamos o post-it verde pelo rosa. E está sendo criado um outro post-it verde escrito o absorvente não é uma mercadoria. Não, absorvente com mercadoria. Boa. A gente também teve um outro ponto aqui que surgiu, que é o trabalho direto com os professores. Então, um post-it escrito trabalhar os professores. Solução, boa. Virou post-it rosa, colocando aqui na parte dos post-its. Outro que a gente tem é a necessidade existe há muito tempo, que foi uma pontuação que eu vi que vocês trouxeram, ninguém falou exatamente, mas que eu anotei, que é a de que existe há muito tempo. Então, está há muito tempo sendo necessidade. Problema? Talvez seja uma das causas também. Acho que a causa é o porquê que está tanto tempo precisando de conversar sobre isso. Também acho. Acho que tipo, a questão de existir há muito tempo é um problema. E que gera sintomas, mas que também tem suas causas. Outro post-it verde que a gente tem está escrito como já nos organizamos para essas demandas, que é a questão dos coletivos existirem. De trazer isso para a conversa. Eu acho que isso é a solução. Certíssimo. Quanto tempo para esperar a mudança cultural? Teve uma fala que eu achei bem importante, que é a periferia tem esse tempo para esperar essa mudança acontecer, e eu coloquei ela como cultural para trazer todas as questões que a gente falou. Isso é o quê? Causa, sintoma, problema? Quer guiar, amiga? Quer guiar? Leio. Quem tem tempo para esperar a mudança cultural?
vou colocar mudança cultural / de acessos. Problema? Eu também acho. A gente já está acabando. Você quer que encerre a gravação, então? Dá tempo sim, dá tempo sim. E a gente vai colocar, eu acho que fez muito sentido a gente colocar tudo isso em alguma forma escrita, sabe? Para que a gente vire isso realmente um documento de tudo que a gente conversou. Uma conversa que a gente não teve aqui, mas a questão da eficiência das ouvidorias. Então, papuf, gente, eu vou jogando, vocês vão falando. A eficiência das ouvidorias dentro da escola. Sintoma, problema ou causa? Ineficiência. Combate ao assédio é a questão dos profissionais e a cultura do medo dos profissionais e não realmente aprender as ferramentas. Sintoma. Outros materiais de higiene, conseguir chegar à informação de que existem esses materiais. Presença do Estado para tratar os debates para além da moral, mas com base nos dados. Com base, para ter ele compra. Eu coloquei dados / ciência, né? Porque Justo. A necessidade de conhecimento multidisciplinar entre as áreas. Então, que todas as áreas tenham conhecimento sobre educação menstrual. Solução. Kit menstrual, fase da menarca, estímulo da curiosidade. Jogo de dominó. A gente gera bastante solução, né, gente? Como chegamos em ambientes que não levam a sério porque está no básico ainda? Essa é uma pergunta, né? Acho que tem que virar. Eu também acho que eu escrevi meio errado, mas A intenção é o problema. a menarca é um turbilhão. Acho que eu vou colocar isso de uma outra cor, é tipo uma constatação. Virou azul. O que é definido como normal? As violências do cotidiano. É um problema, né? Acho que é um sintoma. O que é definido como normal, está falando de padrões, machismo, Aham. então seria uma causa. Pode ser uma causa? É verdade, né? Que a gente falou bastante dos tabus. Não tem um post de machismo patriarcal? Aquelas não tem. A gente queria. E por último, que é... esse daí tá fácil. Extrapolar no uso dos absorventes internos que podem gerar doenças, sintoma. Certinho, gente. A gente organizou as ideias, levamos todos os debates. Deu tempo. É porque é tudo... Depois você dá uma ajeitada e socializa com a gente. A gente escreve isso, gente, de um jeito bonitinho, porque essas daqui são, tipo, anotações cabeça de Gabi. Eu devia ter feito mais organizado. Mas é isso. Foi legal. Depois se organiza e manda. Boa. Vamos fechar assim, com certeza, gente. Eu vou querer, antes de passar para a gente fechar, para o Paulo e para a Beca fechar, realmente reforçar. Vocês têm acesso ao QR Code. Quem precisar do link também pode para enviar para outras pessoas. Vocês podem pedir para a gente. Por favor, divulguem isso, sabe? Isso importa, sabe? É outra conversa quando a gente chegar aqui com 1000 assinaturas. Que a gente vai chegar aqui com 1000 assinaturas. Fala alguma coisa? Bom, gostaria de agradecer a todos pela presença. Como a gente já comentou aqui no início dessa roda de conversa, é muito difícil mobilizar as pessoas e é muito difícil fazer as pessoas levarem a sério a nossa causa. Mas é importante que nós estejamos aqui, que nós tenhamos dedicado esse tempo. A gente conseguiu fazer a nossa atividade numa sexta-feira, 16h. Então, a gente entende todas as dificuldades em volta disso, de mobilização, de acesso à Câmara Municipal. Mas
é um espaço importante para nós ocuparmos. A Câmara Municipal é um espaço ideal para fazer isso, para fazer esse debate, para pressionar essas políticas públicas, para incentivar que outras jovens estejam aqui no meu lugar, no lugar da Gabi. Então, eu quero agradecer ao vereador Paulo Búfalo, agradecer a Luciana e a Grace pela participação de vocês, por terem aceitado o nosso convite, por trazerem esse diálogo tão importante, carregado com a experiência de vocês. Foi realmente muito bonito o depoimento de vocês, a forma como vocês falaram sobre o assédio e a questão da educação menstrual. E agradecer também a Gabi por esse trabalho que nós estamos desenvolvendo juntas. Tem sido muito importante também desenvolver isso ao seu lado. Eu sou muito grata a você pelas mobilizações que a gente já fez durante esse ano e que a gente vai continuar fazendo. Então, muito obrigada, Gabi. E muito obrigada pela presença de vocês, né, nessa tarde para fazer uma roda de conversa e para trazer essas pautas que são tão pertinentes às juventudes de Campinas e onde a gente realmente precisa desse espaço para fazer as coisas acontecerem e fazer a transformação que a gente precisa aqui em Campinas. Sim. Fala as redes. A minha rede social é @RebecaCristinaSP, se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho. E tem a rede social do Voz da Juventude, que é @Voz da Juventude Campinas, onde a gente divulga como a gente está mobilizando a campanha Escola Sem Assédio. Então, se puderem seguir lá, vai ser bastante importante também para ajudar na nossa campanha. Isso, eu estou tentando aqui divulgar o do Grow Up, porque a gente teve que mudar, que estavam hackeando os que estavam escritos com Grow Up, então eu não sei se eu vou achar. Eu vou passar o meu e vai estar na minha bio. O meu é @GabiZPMoisés. Quando a Gabi ajudar a achar, a gente passa as redes. Bom, eu quero reforçar mais uma vez a minha gratidão ao convite, ao espaço, à Câmara, vereador, meninas, Gabi, Rebeca, Grace, os convidados, o pessoal que acompanha, porque é fundamental a presença de vocês, né? Muita gente poderia olhar com outros olhos assim, tá vazio. Não tá vazio. É assim que tem que ser. Está aqui quem se importa, é assim que vai crescendo. Então, quero agradecer a atenção, agradecer a participação de todos e reforçar a importância desse movimento, desse acolhimento, desses momentos da gente falar cada vez mais sobre isso, tornar cada vez, desconstruir tabus e tornar cada vez mais esse assunto extremamente natural, tanto para a sociedade quanto dentro de casa. E, bom, vou deixar o... Então, eu vou passar depois mais detalhes para vocês. Ele vai ser vendido, mas ele é coisa linda. Eu vou trazer para vocês ainda mais detalhes dele. É a coisa mais linda, é um dos nossos xodózinhos. E você vai se apaixonar, tanto quanto nós. Mas eu vou divulgar, vai ter também nas nossas redes sociais, que inclusive é org.mulheresdefases, para quem quiser acompanhar. Lá nós vamos trazer mais como que funciona, mostrar ele na prática, enfim, entre outros projetos. Obrigado mais uma vez a todos. Queria agradecer aqui a oportunidade com a Gabi, com a Rebeca. Uma alegria muito grande estar compondo a mesa aqui com o seu Paulo, vereador, a Luciana. E agradecer a todos os presentes. Que linda tarde, que tarde rica, né? Acredito que quanto mais a gente falarmos sobre o assunto, mais pessoas vão ter acesso a esse material e aos pouquinhos é um caminho lento. Eu reforço aqui para a Gabi e para a Rebeca não desistirem, mesmo que tiver uma pessoa aqui. Essa pessoa vai sair transformada com informações extremamente importantes. E é assim mesmo, né? E foi assim durante muito tempo em muitos assuntos, que hoje a gente tem mais liberdade de falar. E esse também será, eu acredito que daqui uns 2, 3 anos, na velocidade que estamos, a gente vai estar falando de formas diferentes aí. Eu quero poder falar para os meus netinhos de uma forma diferente, eles vivenciarem de uma forma diferente. Não desistam. Tá? Muito obrigada pela oportunidade. Rapidinho, o @ é @campinas.up. Valeu. Bem, então, encerrando aqui a atividade, agradecer a Graciane Mendonça, especialista sobre assédio sexual, a Luciana Teixeira, da ONG Mulheres de Fase, e as duas organizadoras aqui dessa atividade, a Rebeca Cristina, do Voz da Juventude,
e a Graciela Moisés, coordenadora da organização Gear Up Campinas e Valinhos. Da nossa parte aqui já fica o compromisso de nós abrirmos outros espaços nas comissões aqui onde nós estamos presentes ou nas outras comissões da casa e ainda provocar a TV Câmara a fazer um programa específico com as meninas, enfim, né, das várias programações, que vai ser assim, muito, muito legal também para poder divulgar essas atividades. E do projeto, lembrar que tem algumas redes que está circulando a nossa petição e um abaixo-assinado, né, para que a gente consiga aí também dar esse impulso na tramitação do projeto aqui na casa, tá bom? Então, boa tarde a todos, todas e todos. Vamos tirar uma foto. A foto, isso lá na frente. TV Câmara, Campinas.